A caixa estava vazia. 800 mil dólares. Sumiram. E todos os olhos naquela mansão de piso de mármore estavam nele. Marcus Hayes estava no centro do escritório de Evelyn Whitmore, com as mãos tremendo, seu uniforme de trabalho de repente parecendo um macacão de prisão. O bilionário ficou de frente para ele, braços cruzados, seu rosto esculpido em pedra. Atrás dela estava Victor Sterling, seu noivo, com aquele olhar treinado de preocupação que nunca chegava completamente aos olhos dele. "Eu não peguei nada", disse Marcus, com a voz firme apesar do terremoto no peito. "Senhora Whitmore, juro por Deus, as únicas pessoas com acesso àquele cofre", Victor interrompeu suavemente, "eram Evelyn e eu mesmo." Ele fez uma pausa. "E eu te vi perto desta ala mais cedo esta noite." Marcus sentiu o chão inclinar-se sob seus pés. 3 anos. 3 anos de chegar cedo, ficar até tarde, polir latão até que seu reflexo retornasse, de garantir que cada orquídea estivesse fresca, cada superfície brilhando. 3 anos de trabalho honesto, desde que sua esposa morreu e o deixou sozinho com seu filho de 6 anos. E em uma frase, tudo virou cinzas. "Eu estava levando roupas de cama para os quartos de hóspedes", disse Marcus, com a garganta apertada. "Eu nunca toquei naquele cofre." O maxilar de Evelyn se apertou. Marcus podia ver a guerra atrás de seus olhos, fé lutando contra a dúvida. Mas a evidência era mais forte. Sempre era, especialmente quando você era um homem negro acusado pelos ricos. "Precisamos revistar seus pertences", disse um dos seguranças. Marcus olhou para a mão do segurança descansando na cintura. Olhou para a simpatia cuidadosamente organizada de Victor. Olhou para o rosto de Evelyn, já se tornando duro de certeza. Os convidados tinham se reunido no corredor, seu sussurro se espalhando como fogo. Ele podia sentir os olhares deles. Podia ouvir a história se escrevendo em suas mentes. Pobre homem, casa rica, dinheiro desaparecido. O veredicto já estava dado. "Por favor", sussurrou Marcus, "você precisa acreditar em mim." Mas Evelyn já se virava. E Victor estava sorrindo. Marcus se moveu pelo Estate Whitmore como um homem que entendia seu lugar. Não invisível, mas discreto. Estava lá quando necessário. Desaparecia quando não. A mansão era um monumento à riqueza. 16 quartos, mármore importado da Itália, um lustre que custou mais do que Marcus ganharia em 5 anos. Agora era apenas seu local de trabalho, o lugar que pagava pelo medicamento de asma do seu filho e mantinha as luzes acesas no seu apartamento de um quarto. Evelyn Whitmore construiu seu império do escombro, magnata do mercado imobiliário, bilionária autodidata, áspera como vidro quebrado e 2 vezes mais implacável. Mas ela era justa. Quando contratou Marcus, olhou-o nos olhos e disse: "Não me importa de onde você vem. Importa que você apareça e faça o trabalho." Ele apareça todos os dias desde então. Mas há 6 meses, ele chegou. Victor Sterling apareceu em uma gala beneficente, com dentes brancos e ternos sob medida, com o tipo de charme suave que fazia a pele de Marcus rastejar. Em poucas semanas, mudou-se para o ala dos convidados. Em meses, havia um diamante no dedo de Evelyn. Marcus não confiava nele. Victor nunca foi rude, nunca foi condescendente. Mas havia algo ensaiado nele. A maneira como seu sorriso piscava ligado e desligado como um interruptor de luz. A maneira como ele observava Evelyn quando ela não olhava. E então havia Lily. A filha de 10 anos de Evelyn era silenciosa de uma forma que deixava os adultos desconfortáveis. Olhos grandes e escuros que viam demais. Ela passava a maior parte do tempo na biblioteca, lendo romances policiais ou desenhando em seu caderno de esboços. Ela não gostava de Victor. Marcus percebeu isso imediatamente. A maneira como ela ficava em silêncio quando Victor entrava em uma sala, como ela o observava com aqueles olhos que pareciam saber demais.
Você é a única pessoa nesta casa que não mente, ela disse uma vez a Marcus. Ele não soube o que responder, então apenas sorriu e voltou ao trabalho. Mas as palavras ficaram com ele, porque ultimamente ele também vinha notando coisas. As ligações de Victor tarde da noite. A maneira como as contas apareciam na mesa de Evelyn e depois desapareciam. A forma como o sorriso de Victor sumia no instante em que Evelyn saía da sala. Marcus manteve a cabeça baixa. Não era da sua conta. Mas algo estava errado. A sala de baile brilhava como o interior de uma caixa de joias. 200 convidados de vestidos de grife, champanhe fluindo, risadas ecoando pelos tetos abobadados. Marcus trabalhava a multidão com eficiência treinada, limpando pratos, reabastecendo taças, tornando-se parte da mobília. Victor estava no centro, Evelyn ao seu braço, contando uma história elaborada sobre o primeiro encontro deles. Os convidados riam na hora certa. Evelyn sorriu, mas não alcançou seus olhos. Ela parecia cansada. Lily estava sozinha, sentada perto da janela, olhando para o jardim. Seu vestido era demasiado formal, demasiado apertado. Ela parecia uma prisioneira na festa de sua própria mãe. A assistente de Evelyn apareceu na porta com o rosto pálido. Ela sussurrou algo para Evelyn, que ficou rígida. As duas mulheres saíram rapidamente, indo em direção ao ala leste. Victor seguiu sem dizer uma palavra, mas Marcus ouviu as vozes começarem a gritar 30 segundos depois. Veio do escritório. Abafada, mas inconfundível. A voz de Evelyn, aguda e furiosa. Victor, calmo e medido. A porta do escritório se abriu de repente. Evelyn saiu às pressas, com o rosto contorcido de incredulidade. Victor a seguiu. Atrás deles vieram 2 guardas de segurança. Os olhos de Evelyn pousaram em Marcus. Marcus, preciso falar com você. Agora! O escritório parecia uma armadilha. Marcus ficou no centro enquanto Evelyn caminhava de um lado para o outro. Victor encostou-se na escrivaninha. O cofre aberto estava entreaberto no canto. 800 mil dólares, disse Evelyn. Desapareceram. As únicas pessoas que conheciam essa combinação, disse Victor, eram Evelyn e eu. Ele fez uma pausa. Mas eu vi Marcus perto do escritório mais cedo esta noite. O sangue de Marcus virou pedra. Não peguei nada, ele disse. Senhora Whitmore, eu juro... Então explique por que você estava nesta ala, interrompeu Victor. Esta área é proibida para a equipe durante os eventos. Eu estava trabalhando, disse Marcus. Estava carregando roupas de cama. Precisaremos revistar seus pertences, interrompeu um dos guardas. E assim, tudo acabou. Os convidados encheram o corredor, rostos famintos de fofoca. Marcus viu o julgamento em seus olhos. Claro que era ele. Os guardas o acompanharam até a saída pela entrada de serviço. Atrás dele, os sussurros se espalharam. Sempre achei que ele parecia suspeito. Marcus caminhou até seu carro com as pernas dormentes. Tudo o que ele construiu, cada sacrifício pelo seu filho, estava desmoronando. Até amanhã todos saberiam. Até a próxima semana ele estaria inelegível para emprego. Ele dirigiu para casa em silêncio. Seu filho, Caleb, dormia no cômodo ao lado, sem saber que a vida de seu pai acabara de se despedaçar. Marcus sentou-se na beirada da cama, cabeça nas mãos. Ele não chorou. Ele apenas encarou o chão e tentou entender como a inocência podia significar tão pouco. 3 dias passaram em uma névoa. Marcus mal saiu do apartamento. Ele ligou para outras agências, outras famílias, mas a notícia se espalhava rápido. Ninguém o contrataria. Na 4ª noite, alguém bateu à porta. Marcus abriu e a encontrou. Lily. Ela ficou tremendo, mochila apertada ao peito, olhos vermelhos de tanto chorar. Senhor Hayes, ela sussurrou, eu acredito em você. Sei que você não fez isso. Marcus encarou, demasiado surpreso para falar. Então, ajoelhou-se.
Lily, o que você está fazendo aqui? Sua mãe sabe? Ela balançou a cabeça. Eu tinha que vir. Você é uma boa pessoa. Sua voz diminuiu. E eu acho que Victor está mentindo. As palavras atingiram Marcos como uma descarga elétrica. Esperança. Frágil, mas real. Tudo bem, disse Marcos calmamente. Então, precisamos descobrir o que realmente aconteceu. Lily assentiu. Pela primeira vez desde aquela noite terrível, Marcos sentiu que podia respirar. Marcos levou Lily de volta sozinho. Ela tremia durante toda a viagem. Quando Evelyn abriu a porta, seu rosto passou por uma sequência de confusão, alívio, fúria. Ela puxou Lily para dentro, depois se virou para Marcos com olhos que poderiam cortar aço. O que ela está fazendo com você? Ela veio ao meu apartamento, disse Marcos. Eu a trouxe para casa. Evelyn olhou para ele, depois para Lily. Algo passou rapidamente por seu rosto. Dúvida, talvez. Mas então Victor apareceu, expressão perfeitamente ajustada para preocupação. Graças a Deus ela está segura, disse Victor. Estávamos prestes a chamar a polícia. Lily recuou. Marcos viu. Evelyn também. Desculpe, mãe, disse Lily baixinho. Só precisava falar com o Sr. Reis. Já é tarde. Lily precisa descansar, disse Victor com um sorriso agradável, mas olhos de gelo. E acho que o Marcos deveria ir. Marcos saiu sem dizer mais uma palavra, mas ao caminhar até seu carro, ouviu a voz de Lily através de uma janela aberta. O Sr. Reis não fez isso, mãe. Eu sei que não. 2 dias depois, Evelyn ligou. Lily não tem comido, mal fala. O terapeuta acha que ela precisa de estabilidade. Caras familiares. Marcos esperou. Estou disposto a te oferecer seu cargo de volta. Temporariamente. Marcos fechou os olhos. Queria recusar, mas precisava do dinheiro e precisava estar dentro daquela casa. Voltarei, disse Marcos. Victor estava esperando quando Marcos chegou, braços cruzados, sorriso apertado. Bom tê-lo de volta. Vamos manter as coisas profissionais desta vez. Marcos assentiu. Estou de olho em você. Os primeiros dias foram tensos. Marcos trabalhou em silêncio. Evelyn o evitava. Victor o observava, mas Lily permanecia próxima. No terceiro dia, Marcos percebeu algo. Victor recebeu uma ligação e entrou no escritório. Sua voz estava abafada, mas Marcos ouviu a mudança de tom, mais aguda, menos charmosa. Ele não conseguiu entender as palavras, mas ouviu Victor dizer um nome: Emma. A ligação terminou. Victor saiu, a máscara de volta ao rosto. Marcos seguiu em frente, mas o nome ficou com ele. Naquela noite, Marcos fez algo imprudente. Esperou até que a casa estivesse quieta. Então entrou sorrateiramente no escritório. Trabalhou rapidamente, checando gavetas, armários de arquivo, a lixeira. Então, ele encontrou um extrato bancário, amassado no fundo do lixo, o nome de Victor no topo. O saldo era negativo, profundamente negativo. E abaixo, transferências bancárias para uma conta rotulada, E. Morgan. Isso foi uma prova de que Victor tinha motivo. Mas antes que ele pudesse processar isso, a porta se abriu. Evelyn estava lá, com o rosto pálido. Victor logo atrás dela. O que você está fazendo aqui? Marcos levantou o papel. Encontrei isto. Victor está endividado. Ele tem transferido dinheiro para alguém chamado Emma. Victor agiu rapidamente. Ele pegou o papel, seu rosto se fechando. Isto é privado. Você não tem direito. Ele estava vasculhando o lixo, disse Victor, voltando-se para Evelyn, procurando algo para roubar. Eu não estava roubando, disse Marcos. Estava tentando provar. Provar o quê? Interrompeu Victor. Que você é inocente, invadindo meu escritório? Evelyn olhou entre eles. Saiam, ela disse finalmente. Marcos, apenas saia. Quando Marcos foi até a porta, sentiu uma pequena mão puxar sua manga. Lily estava ao seu lado, lágrimas nos olhos. Não vá, ela sussurrou. Por favor.
Sua mãe não acredita em mim, Lily. Então eu vou provar isso, disse Lily. Vou descobrir o que Victor está fazendo. Vou te ajudar. Marcos viu a determinação em seus olhos. Ok, disse Marcos em voz baixa. Mas tome cuidado. Prometa-me. Lily assentiu. Marcos partiu pela segunda vez. Mas desta vez, ele não estava sozinho. Nos dias seguintes, Lily manteve contato, ligando quando Evelyn não estava olhando. Ela lhe contou coisas, as ligações de Victor tarde da noite, a maneira como ele se trancava no escritório. Então, numa noite, Lily ligou com algo diferente na voz. Eu o ouvi. Ela sussurrou. Victor. Ele estava ao telefone. Disse que tinham que mover o dinheiro antes do casamento. Disse que, assim que a mãe assinasse os papéis, tudo seria dele. Marcos sentiu seu pulso acelerar. Ele disse mais alguma coisa? Ele disse um nome. Emma. Ele disse que Emma precisava estar pronta para deixar o país. Lily, você gravou alguma coisa disso? Tentei. Usei o telefone antigo da mamãe. Consegui pegar parte. Você pode me enviar? Vou tentar, mas tenho que ir. A linha caiu. Minutos depois, o telefone dele vibrou. Um arquivo de áudio. Ele o reproduziu com as mãos tremendo. A voz de Victor era inconfundível. Após o casamento está feito. As contas transferem para mim. Evelyn não vai saber até que seja tarde demais. Outra voz, feminina. Emma. E o mordomo? E se ele continuar investigando? A risada de Victor foi fria. Ele já estragou tudo. Ninguém vai acreditar nele. Marcos parou a gravação. Isso era uma prova, mas não era suficiente. A gravação era parcial, pouco clara. Ele precisava de mais. Na manhã seguinte, Marcos voltou de carro para a mansão e esperou. Viu Victor sair. Viu Evelyn sair 1 hora depois. Então, ele agiu. Entrou pelo acesso de serviço, usando a chave que nunca devolveu. Marcos foi direto para o escritório de Victor. Ele vasculhou as gavetas. E então, escondido sob uma pasta, um e-mail impresso. Victor para Emma. Assunto: transferência final. O e-mail detalhava tudo. Victor se casaria com Evelyn, teria acesso às contas dela, e então transferiria os fundos para contas offshore em nome de Emma. Eles desapareceriam em poucos dias. Evelyn ficaria sem nada. Marcos fotografou o e-mail com seu telefone. Isso era inegável. Mas antes que pudesse sair, Victor estava na porta. Rosto calmo. Olhos de gelo. Eu sabia que você voltaria. Você simplesmente não conseguiu deixar isso para lá. Marcos recuou em direção à janela. Tenho provas. Sei o que você está planejando. Victor sorriu. Tirou o telefone do bolso e o ergueu. Na tela, uma foto de Marcos vasculhando a escrivaninha. Porque tudo que vejo é um funcionário demitido invadindo a casa do ex-empregador. Invasão, roubo ou até agressão, se eu decidir contar à polícia que você me atacou. Victor tinha planejado isso. Cada passo. Você não vai escapar dessa, disse Marcos. Eu já escapei. Victor se aproximou da mesa. Agora saia, antes que eu chame a polícia. Marcos correu. Chegou ao carro e dirigiu, mãos firmes no volante. Ele tinha o e-mail, tinha a gravação, mas Victor tinha virado contra ele novamente. Marcos parou o carro e apoiou a testa no volante. Então seu telefone tocou. Lily. Senhor Reis, ela disse. Aconteceu alguma coisa. O que foi? A mamãe acabou de receber uma ligação do banco. Disseram que 800 mil reais foram transferidos da conta dela, para alguém chamado Emma. Marcos se sentou. Onde está sua mãe agora? Ela está no quarto, está chorando. Victor está com ela. Está dizendo que deve ser um engano. Lily, preciso que você entregue à sua mãe a gravação, a que você fez do Victor. Você consegue fazer isso? Estou com medo, Lily sussurrou. Eu sei, mas sua mãe precisa ouvir. Ela precisa saber a verdade. Silêncio. Depois. Ok, eu faço isso. 1 hora depois, Evelyn ligou.
Venha para a mansão, agora. Quando Marcos chegou, Evelyn estava de pé no hall, rosto pálido, olhos vermelhos. Lily estava ao seu lado, segurando a mão da mãe. Victor também estava lá. Toque, disse Evelyn para Lily. Lily pegou o telefone antigo e apertou play. A voz de Victor encheu a sala. Após o casamento está feito. As contas transferem para mim. Evelyn não vai saber até ser tarde demais. O rosto de Victor ficou vazio. Então ele sorriu. Isso foi tirado do contexto. Eu estava falando de um negócio. Eu liguei para o banco, interrompeu Evelyn. Eles confirmaram a transferência. $800 mil. Para uma conta no nome Emma Morgan. A mesma conta para a qual você tem enviado dinheiro há meses. O sorriso de Victor vacilou. Evelyn, deixe-me explicar. Saia, disse Evelyn. Saia da minha casa. Agora. A máscara de Victor se quebrou. Seu rosto se contorceu de raiva. Você vai se arrepender disso. Estou chamando a polícia, disse Evelyn, e vou entregar tudo a eles. Victor a encarou. Então ele se virou e caminhou em direção à porta. Mas ele não saiu. Ele correu. Marcos ouviu o ronco do motor. Ouviu o ranger dos pneus. Evelyn estava ao telefone com a polícia. Ele está tentando fugir. Você precisa pará-lo. Lily olhou para Marcos. Conseguimos, ela sussurrou. Marcos se ajoelhou e a abraçou. Você conseguiu. Você foi tão corajosa. Evelyn se virou para Marcos, com uma expressão de culpa e alívio no rosto. Desculpe. Eu deveria ter acreditado em você. Marcos se levantou. Você estava tentando proteger sua filha. Eu entendo. Evelyn olhou para Lily, depois de volta para Marcos. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Ele quase nos destruiu, a todos nós. Marcos ficou lá, enquanto as sirenes ficavam mais altas. Victor foi preso no aeroporto 2 horas depois, tentando embarcar em um voo para as Ilhas Cayman com Emma Morgan. A polícia encontrou o rastro de e-mails, as contas offshore. Tudo. 2 semanas depois, Evelyn realizou uma coletiva de imprensa. Ela contou tudo a eles, sobre a fraude de Victor, sobre as falsas acusações contra Marcos, sobre como sua filha foi quem viu a verdade. Marcos Reis é um homem honesto, disse Evelyn, e eu o humilhei publicamente porque estava cega pelos meus próprios pressupostos. Ela fez uma pausa. Riqueza não equivale à honestidade. Pobreza não equivale à culpa. Eu esqueci disso. E estou pedindo a sua desculpa. A história viralizou. O telefone de Marcos ficou cheio de mensagens, ofertas de emprego, desculpas. Ele ignorou a maior parte delas. O que importava era que as pessoas que cochichavam sobre ele agora conheciam a verdade. Lily veio visitá-lo no dia seguinte com Evelyn. Ela carregava uma pequena caixa embrulhada em jornal. Fiz algo para você, disse Lily. Marcos desembrulhou. Dentro havia um desenho. 2 figuras de pé lado a lado na frente de uma casa grande. Uma alta, uma baixa, ambas sorrindo. Somos nós, disse Lily, você e eu, os verdadeiros contadores de histórias. Marcos sentiu a garganta apertar. Ele a puxou para um abraço. Obrigado por acreditar em mim quando mais ninguém acreditava. Lily o abraçou de volta. Agora você faz parte da família, ela disse. Marcos olhou para Evelyn. Ela sorriu, e pela primeira vez, o sorriso chegou aos seus olhos. Gostaríamos que você voltasse, se estiver pronta. Marcos se levantou, ainda segurando o desenho de Lily. Estou pronta. A mansão parecia diferente agora, sem fingimentos. Apenas uma casa tentando seguir em frente. Marcos levou a sério seu novo papel como gerente da propriedade. Evelyn confiava nele para decisões que antes guardava para si mesma. Lentamente, o peso do que tinha acontecido começou a diminuir. Lily ria mais, fazia mais perguntas, passava mais tempo ao ar livre. Uma tarde, Marcos a encontrou no jardim, desenhando. O que você está desenhando? Lily levantou a folha.
Um retrato de sua mãe, sorrindo. Ela tem estado triste há muito tempo, mas acho que ela está melhorando. Marcos olhou para o desenho. Você é muito talentosa. Lily deu de ombros. Mãe diz que eu vejo coisas que as outras pessoas não veem. Isso é verdade? Acho que você vê a verdade, mesmo quando é difícil. Isso é um dom raro. Lily olhou para ele. Você também vê. É por isso que somos amigos. Marcos sorriu. Sim, é por isso que somos amigos. Eles ficaram em silêncio, assistindo a luz da tarde passar pelas árvores. Mais tarde, naquela noite, Evelyn encontrou Marcos no escritório. Lily me contou o que você disse, sobre ver a verdade. Marcos olhou para cima. Ela é uma garota inteligente, mais corajosa do que a maioria dos adultos. Evelyn assentiu. Victor me ensinou algo, que dinheiro não te protege de ser um tolo, e que as pessoas em quem você confia importam mais do que as coisas que você possui. Marcos encontrou seu olhar. Essa é uma lição difícil. A mais difícil, Evelyn concordou. Ela foi até a janela. Mas acho que vamos ficar bem, por sua causa, por causa dela. Marcos se juntou a ela. Você vai ficar bem porque está disposto a aprender. Evelyn se virou para ele. Duas pessoas que passaram pelo fogo e saíram mudadas. Obrigada, Marcos, por não desistir de nós. Marcos assentiu. No jardim, Lily olhou para cima e acenou. Marcos retribuiu o gesto. A mansão não era mais um lugar de mentiras. Era um lar. Imperfeito, curando, mas verdadeiro. E às vezes, Marcos pensava, a verdade não precisava de permissão para existir. Ela só precisava de alguém corajoso o suficiente para a dizer. Mesmo que essa pessoa fosse uma menina de 10 anos e um homem que se recusava a ficar em silêncio.